Vamos falar então hoje sobre como construir autoridade. E essa frase, dessa maneira como eu estou falando aqui, foi exatamente a frase que um médico esses dias estava conversando comigo, um médico que estava estudando marketing, ele estava fazendo um MBA na área de negócios, ele estava lá na cadeira de marketing e ele me disse assim: Henrique, professor do MBA falou que a gente tem que construir autoridade como médico. E isso que a gente vai comentar aqui hoje serve para qualquer área, como construir uma autoridade em qualquer área. E quando ele me trouxe essa pergunta, ele falou assim: pô, agora eu entendo um pouco mais por que meus colegas de profissão postam fazendo cirurgia, mais um dia de trabalho aqui. Eu falei, não é muito nessa linha. Quando a gente fala sobre autoridade, tem um pouco a ver sim, mas existe uma maneira muito melhor de mostrar que você é uma autoridade na sua área. Vamos nessa! Quando a gente está falando sobre autoridade, a gente tem que entender a primeira coisa. Autoridade tem a ver com percepção. Ou seja, às vezes você já é uma pessoa que é uma autoridade no assunto, já domina um assunto, mas às vezes você não é visto como uma autoridade. Da mesma maneira que algumas pessoas que muitas vezes nem dominam o assunto, mas são vistas como alguém referência naquela área. Então, quando a gente está falando de autoridade, a gente tem que entender que a gente fala sobre percepção. Uma pessoa que é uma autoridade aqui no Brasil, se vai para o Japão, as pessoas nem vão saber quem ela é. Já parou para pensar que pessoas famosas que moram fora do Brasil porque lá elas conseguem ter uma vida normal, as pessoas não param elas na rua. Então, entendido que autoridade tem a ver com percepção, a gente tem que entender que o primeiro passo para você ser visto como uma autoridade, para você criar essa autoridade que você quer, é fazendo o seu nome chegar em mais pessoas. Eu uma vez atendi um outro médico que ele atendia numa cidade de interior, e a gente começou a rodar alguns anúncios na conta de Instagram dele para fazer com que o nome dele chegasse naquelas pessoas da região dele ali, num raio em volta da cidade dele. E passou um tempo, as pessoas começaram a seguir o perfil dele, algumas pessoas começaram a agendar consultas com ele, e ele começou a ouvir no consultório coisas do tipo: nossa, doutor, eu não sabia que tinha alguém da especialidade, a especialidade dele no caso, né, aqui na cidade. Eu tinha que ir para a capital ou para outras cidades maiores aqui na região antes para consultar com alguém da sua especialidade. Então, a partir do momento em que a gente tornou ele conhecido na cidade dele, o nome dele circulou mais e ele começou a ser visto como o médico daquela especialidade naquela cidade, naquela região. Então, pronto, agora as pessoas percebem ele, agora as pessoas sabem que ele existe. Esse é o primeiro passo para você construir essa autoridade que você deseja. Uma coisa importante também de levar em consideração, pensando no exemplo do médico que veio conversar comigo, que falou, né? Pô, eu vejo meus colegas de profissão postando na rede social que estão fazendo cirurgia, que estão atendendo, comecei mais um dia de atendimentos. Isso, de certa forma, é legal para mostrar que você tá no jogo, que você tá exercendo aquilo que você diz que faz. É algo legal para mostrar que você está fazendo aquilo, mas acaba não reforçando tanto a sua autoridade assim, porque não demonstra que você é diferente. Beleza, quando você demonstra que você está trabalhando, você é mais um dentro daquela sua especialidade, se você é um profissional de saúde, se você é um prestador de serviço, enfim. Agora, como é que eu faço para me diferenciar com outras pessoas semelhantes a mim? Existem pelo menos dois caminhos que a gente consegue fazer para isso. O primeiro deles é através de conhecimento técnico. Teve uma vez que a gente trabalhou, por exemplo, com um profissional de educação física que era personal de corrida. E aí a gente gravou uma série de conteúdos sobre dicas de corrida para iniciantes. Então, desde como escolher roupas para correr, como começar a correr, treino para corredores, treinos para corredores intermediários, treinos para avançados, treinos de fortalecimento para corredores, e a gente criou um arsenal de vídeos na rede social para ele, e que até hoje esses vídeos trazem resultado, as pessoas continuam assistindo os vídeos dele. Então, além de fazer com que o nome dele chegue a mais pessoas através do poder que a internet tem para alcançar as pessoas, a gente ainda tem um passo a mais na construção de autoridade, que é a gente está ajudando
alguém. A gente demonstrou que esse educador físico consegue ensinar alguém também sobre aquilo que ele disse que se propõe a fazer. É um passo a mais. É diferente você ver dois perfis de educador físico. Um só falou, eu sou educador físico, eu passo treinos, que é o exemplo daquele médico, né, que diz, estou fazendo uma cirurgia. O outro, educador físico, agora tem uma série de conteúdos com dicas que vão te ajudar gratuitamente. Se você precisar contratar um educador físico, qual é o que você vai contratar? O que já te ajudou gratuitamente e que você viu que ele consegue te ajudar? Ou aquele que não falou nada? Então isso é uma segunda camada para você se diferenciar como uma autoridade. Um terceiro passo para a gente construir essa autoridade que você deseja é contando histórias. Indo um pouco para a área da estética agora. Tem algumas pessoas que me acompanham que são da área da estética. Quando a gente está falando de estética, a gente fala muito sobre autoestima. O que a pessoa que vende um procedimento estético está vendendo? Ela não está vendendo uma cirurgia, ela não está vendendo um procedimento estético, ela está vendendo autoestima. E se a gente contar histórias agora de clientes que estavam com autoestima ruim, não se sentiam bem com seu próprio corpo e aí contrataram um procedimento estético e hoje se sentem felizes com a roupa que agora conseguem colocar, com o biquíni que dá para colocar no verão. Então, contar a história desses seus clientes é uma outra forma de demonstrar que você tem algum resultado e existem algumas maneiras de fazer isso. Uma das maneiras de você contar essa história é simplesmente um texto, contando um case de algum cliente. A gente usa textos especificamente naqueles nichos em que é meio delicado contar a história de alguém expondo essa pessoa, então a gente troca um pouco o nome, explica para quem está lendo que é uma história real, mas que os dados da pessoa especificamente foram preservados e acaba contando a transformação dessa pessoa. Então, contando a história dessa pessoa, a gente vai um pouco além daquele post lá, estou fazendo uma cirurgia, estou trabalhando mais uma manhã de atendimentos. Porque com uma história a gente consegue trazer algo que te diferencia, que se chama emoção. A gente consegue, vamos voltar para um procedimento estético, falar sobre autoestima. Pô, fulano de tal não estava se sentindo bem com o seu próprio corpo. Ela já tinha tentado resolver isso de algumas maneiras, mas não conseguiu. E aí ela percebeu que o que poderia resolver o que ela estava querendo era cirurgia, o procedimento tal. O procedimento tal, ele funciona assim, assim, assado. A técnica que a gente usa... Aí lembra aquele negócio de demonstrar o conhecimento que você tem, o curso que você fez? É uma técnica que eu tive que fazer uma pós-graduação muito específica para conseguir fazer essa cirurgia. Ou tive que viajar para outro lado do mundo para conseguir essa técnica. Você basicamente conta aí nesse momento sobre o seu currículo, sobre o que você estudou. É mais legal você contar quando tá no meio de uma história. É bem diferente você falar, ô gente, olha só, eu me formei no curso tal. Ninguém vai ligar. Agora, quando você está contando a história da fulana de tal que tinha baixa autoestima e aí ela descobriu que poderia fazer a cirurgia tal, que por um acaso é a cirurgia que você teve que viajar ao mundo para aprender, e aí ela contratou essa cirurgia e resolveu o problema dela e se sente bem, a pessoa vai lembrar da sua história porque você emocionou quem está vendo essa história. Isso nos ajuda a fazer com que se torne mais memorável, e aí quando você conta o detalhezinho, que foi como que você aprendeu essa técnica, qual a técnica que você usa, faz com que a pessoa se lembre, pô, fulano de tal, ele tem uma técnica que ele viajou para tal lugar para aprender e hoje ele faz e as pessoas gostam. Mudou a vida de uma mulher lá, entendeu? Quando a gente fala sobre histórias, a gente consegue emocionar as pessoas, e quando a gente emociona as pessoas, a gente torna tudo aquilo que a pessoa percebeu, sentiu ou ouviu enquanto ela estava emocionada, ela se lembre mais fácil. Então, histórias são uma ótima maneira de você inserir formas de como você consegue transformar a vida das pessoas e, consequentemente, você vai ser visto como alguém que transforma a vida de alguém dentro da sua área, e assim você consegue ser visto não só como uma autoridade na sua área, mas como alguém diferente dos seus semelhantes. Essas foram então 3 dicas para você construir a autoridade que você deseja dentro da sua área. Me conta, qual foi o maior aprendizado que você teve aqui dentro desse vídeo? O que você vai fazer a partir de agora? Deixa aqui nos comentários. O meu nome é Henrique Saraiva e eu te vejo no próximo vídeo.